Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos ver se naquele vídeo que eu ensino a consertar uma lâmpada, se aquilo que eu passei para vocês é gambiarra ou não, se tá certo ou tá errado, se causa algum problema. Vou fazer isso devido ao sucesso que teve aquele vídeo, né? Em poucas semanas conseguiu aí, tá com 200 e poucas mil visualizações e tal. Obrigado. Galera, era para ter gravado projetos nesse final de semana, só que aqui em Maringá tá caindo tempestade, cara, caiu granizo aqui em Maringá, tá? E como eu não tenho um estúdio, o barulho da chuva, o barulho do granizo e tudo mais afeta, não dá pra gravar, satura o microfone. Mas um dia eu vou ter um estúdio aí, eu vou ser a prova de chuva daí. Enfim, mas tem vídeo hoje. Muito obrigado aos apoiadores do Apoia-se que foram lá e estão contribuindo. Com certeza, galera, eu tô investindo esse dinheiro, tá? Aqui, ó, pra gente ter mais projetos e também aqui, né, pra mim aprender mais e passar mais conhecimento para vocês. Galera, muitos me perguntam aqui no canal qual é uma boa faculdade para se fazer, né? Tanto o curso quanto a universidade. Bom, sobre a universidade, eu não sei se vocês sabem, mas eu curso Engenharia Elétrica aqui em Maringá. Eu curso aqui na FEITEP, ó. É a única faculdade de Maringá e região especializada em engenharias e arquitetura. Lá você tem curso de Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Arquitetura e Urbanismo e agora lançou Engenharia Mecânica, moçada. É uma faculdade especializada nessas áreas, então ela entrega todo o seu potencial nesses cursos. Agora eles estão com campanha de vestibular de verão, a campanha Faça Valer a Pena, Faça FEITEP. Ou seja, eles estão com oportunidades incríveis para você que quer começar a cursar a faculdade. Eles têm concursos de bolsa. Então, se você quer se inscrever, acesse o link aqui embaixo na descrição ou vá lá na FEITEP para você que é aqui de Maringá e região. Eu estudo lá também, então se você quiser, venha explodir uns capacitores lá comigo. Lembre-se, galera, de acessar o link da FEITEP aqui na descrição. É importante para a universidade e para o nosso canal. E lembre-se também que eu não recomendaria algo que eu não aprovasse, pois é minha reputação que está em jogo. Lembre-se, galera, que se você quer comprar componentes com qualidade e bom preço, acesse o Baú da Eletrônica e o link está aqui embaixo na descrição. Lembre-se que nós temos o fórum aqui do canal, na qual vocês podem tirar dúvidas aí com os projetistas que estão lá inscritos, são milhares deles. Nós temos o Facebook aqui do canal e várias outras coisas. Então, sem mais delongas, bora ver esse vídeo. Bom, galera, já respondendo a pergunta aí se o que nós fizemos no vídeo é gambiarra ou não. Não é gambiarra, galera, não vai afetar de forma alguma o funcionamento da lâmpada, não corre o risco da lâmpada, por exemplo, pegar fogo, consumir mais energia, também não corre o risco de afetar a rede elétrica, né, causar interferência à rede elétrica, nada disso. Funciona filé. Há 2 anos atrás, fuçando num ferro velho, eu encontrei uma lâmpada LED parecida com as que tem hoje. Eu queria pegar dela a fonte e os LEDs. Então eu desmontei ela, não queria consertar ela. Tinha os LEDs lá com o pontinho preto, mas a intenção não era consertar. Eu queria os LEDs e a fonte. Peguei a fonte, eu usava essa fonte para alimentar alguns projetinhos. E era uma fonte de tensão constante. Por isso que eu passei todos aqueles cálculos para vocês. Que cálculo? Aquele bem simples. Bom, que num circuito na qual os LEDs estão em série, a tensão é dividida igualmente para cada LED, desde que as resistências desses LEDs ou desses resistores, por exemplo, sejam iguais. Se mudar a resistência, muda a tensão em cima do componente. Porém, a corrente é a mesma por circuito em série. Considerando que fosse uma fonte de tensão constante, o que iria acontecer? Iria acontecer aquele cálculo que eu mostrei para vocês. Se você tira um LED, que consome aí aproximadamente de 3 volts a 3.6, essa tensão seria redistribuída para os outros LEDs. E mesmo fazendo aquelas contas que nós vimos, os LEDs ainda estavam trabalhando dentro da faixa de segurança ali deles, né, de operação. Então eu desmontei várias lâmpadas de várias marcas agora, compradas agora, e não achei nenhuma com fonte de tensão constante, eu só achei com fonte de corrente constante. Essa daqui utiliza o circuito BP2833A, que é um driver justamente para fazer o controle de corrente constante em LEDs, né? E há de se imaginar, né, tendo em vista que torna o controle mais seguro para os LEDs. Então presta atenção, o que foi ensinado no vídeo está corretíssimo. O que muda é que as fontes são de corrente constante e não de tensão constante, conforme eu havia citado. Eu citei uma fonte de tensão constante, pois eu havia, há 2 anos atrás, aberto uma e tinha uma fonte de tensão constante. Mas não está errado, galera. Agora, sabendo que nós temos uma fonte de corrente constante, tudo fica melhor ainda. O conserto é da mesma forma.
A única diferença, presta atenção, é que antes nós removíamos um LED e a tensão dele era redistribuída para os outros LEDs, não era? Agora não. Se você tira um LED e solda os terminais deles, faz um jumper, coloca os terminais em curto, a fonte vai perceber que a resistência da carga mudou e para lutar ali, para manter os 160 mA constantes, que é a corrente dessa fontezinha, ele vai mudar a tensão. Então o que acontece? Quando você coloca em curto os LEDs, não se preocupe com aumentar a tensão dos outros LEDs. Essa fonte já recalcula automático e coloca a tensão ideal para cada LED. Ou seja, o conserto é o mesmo, toda a etapa é igual. A única diferença é que a fonte é de corrente constante agora, que está vindo, e vai ser muito mais fácil fazer o conserto e não tem limite, né? Antes tinha um limite de quantos LEDs vocês poderiam tirar. Eu tirei 3 da minha lâmpada, ficou com 3.3 volts no LED. Ainda dentro do aceitável. Agora você pode deixar um LED só. Imagina que queime todos e deixe só um. Essa fonte ainda vai dar conta de manter esse cara aceso. Porque uma fonte de corrente constante, galera, ao contrário de uma de tensão constante, ela mantém a corrente constante. No caso dessa, é de 160 mA. E dependendo a resistência da carga, ela ajusta a tensão automaticamente para manter sempre aquela corrente. Então, esse LEDzinho consome entre 150 e 180 mA. Esse LEDzinho funciona entre 3 e 3.6 volts. Eu procurei as especificações na internet e são as mais variadas possíveis. É difícil de ter certeza, então fiz um teste. Com 3.4 volts em cima desse LED, ele consome 160 mA. Então tá batendo aí com as especificações que eu achei, que é de 3 volts até 3.6, consumindo aí de 150 a 180 mA. Então não há necessidade de colocar resistor, não há necessidade de fazer nada. A única perda que você vai ter é poder de iluminação. Quanto mais LEDs você tirar, mais fraco ela vai ficar. Mas é claro que o nosso conserto aí, tirando um LED, não muda quase nada, né? Cada LED tem 0.5 watts. Um LED que tem 0.5 watts, por exemplo, se for removido nessa lâmpada aqui, que tem 20 LEDs, que dão 10 watts, vai ficar ainda com 9.5 watts. Não muda quase nada na questão da iluminação. Então o conserto serve para muita gente está comentando. E agora eu vou comprovar isso na prática aqui para vocês. Vale lembrar que as especificações que eu estou passando é para esse LEDzinho aqui. Tem outras lâmpadas com outros LEDs, tem lâmpada aí com vários tipos de LED. Por exemplo, esse LED dessa outra lâmpada aqui que eu desmontei de outra marca, além de ter mais LEDs, esse LED é de 6.3 volts, 6.4, vai de 6 a 6.6. Então olha como varia. Mas não se preocupe que é garantido praticamente que todas as lâmpadas que vêm hoje vêm com fonte de corrente constante. Então fazer essa adaptação não muda nada. Bom galera, agora vamos ver isso funcionando na prática, tá? Primeiro, temos nossa fonte que eu retirei de uma lâmpada, tá? Fonte de corrente constante. Essa fonte aqui pode ser alimentada de 90 volts até 240 volts em corrente alternada e ela vai converter para corrente contínua e a tensão de saída vai ser um pouquinho maior que a VCC devido aos capacitores e ela vai ajustar a tensão de acordo com a resistência da carga, tentando manter aí a corrente que ela foi estipulada devido ao fato de ela ser uma fonte de corrente constante. E nesse caso eu medi para essa fonte 160 e poucos miliamperes, 162 miliamperes. Este multímetro aqui vai marcar a corrente que circula nos LEDs, lembrando que por eles estarem em série, a corrente vai ser a mesma, a corrente que aparecer aqui vai ser a corrente consumida por todos os LEDs, né, que será a mesma de cada um. E este outro multímetro aqui, ó, nós vamos usar para medir as tensões. Primeiro eu vou desconectar a lâmpada, desconectar aqui os LEDs, né, vou ligar a fonte de corrente constante e nós vamos medir a tensão nos seus terminais. A tensão é de 156 volts, tá vendo aí? 157, um pouquinho maior que a VCC, que é de 127 aproximadamente, devido ao fato que nós temos capacitores ali no nosso circuito. Agora vou desligar a fonte de corrente constante e aí ligar meu LED, senão eu acabo queimando meu LED, né, que não dá tempo dela ajustar a tensão. Então sempre ligo o LED primeiro, depois liga a fonte. Agora reparem que aqui a nossa plaquinha de LED já está sem 1, 2, 3, 4, 5. Eu removi 5 LEDs, tá? Já está sem 5 LEDs. Lembrando que cada LED tem que estar recebendo entre 3 volts e 3.6 e a corrente de cada LED, que é a corrente que vai mostrar aqui, tem que ser de 160 e poucos miliamperes, tá? De 150 até 180. Vamos ligar aqui então. Os LEDs já ligaram. Primeiro perceba que a corrente é de 163 miliamperes. Ou seja, apesar de ter retirado 5 LEDs, a corrente continua a mesma consumida pela lâmpada original. E agora vou medir a tensão. Antes era 155, né? Agora, ó, caiu para 50 volts, ou seja, ela diminuiu a tensão para ajustar a corrente.
Agora, para comprovar que essa fonte mantém, eu vou remover mais LEDs. Vou desligar aqui e agora eu vou remover mais LEDs. Olha lá, tô sendo hardcore mesmo, hein? Retirei mais 4. Ou seja, eu vou ter removido 9 LEDs. Praticamente a metade dos LEDs da lâmpada. Então, galera, será que retirando mais 4 LEDs ela vai se ajustar? Será que precisa pôr resistor? Nesse caso, não precisa, né, moçada? E nem no outro caso, se a fonte for de tensão constante, aí você não precisa pôr resistor dependendo do número de LEDs que você tira, né? No caso, eu tirei 3 LEDs lá, a tensão para cada LED continuou de 3.3, não era necessário resistor. Agora, se você tirar mais LEDs, acho que mais que 6, já vai subir para mais de 3.6, aí você tem que pôr o resistor, tá? Mas é praticamente impossível vir uma lâmpada com fonte de tensão constante, que nem há 2 anos atrás, que eu desmontei uma, era toda chinesa, escrito tudo em chinês. Agora vai vir só de corrente constante, então nem se preocupa, pode tirar o LED com toda certeza aí que não vai dar problema em nada. E outra, sempre queima 1, 2 LEDs, nunca vi uma lâmpada que queimou 3 LEDs, e ó que eu já desmontei um monte, né? Então não tem problema mesmo que for para tensão constante. Beleza, galera, já soldei ali os outros LEDs, bora fazer o teste de novo. Removido mais 4 LEDs, agora eu vou ligar a nossa fonte. Olha lá, a corrente ainda continua em 163 mA, né? Graças a ser uma fonte de corrente constante, não de tensão constante. Então bora medir aqui a tensão que sai da fonte. Olha lá, de 36 volts, antes era de 50, ou seja, ela baixou a tensão para manter a corrente. E não é necessário nem... Eu vou medir aqui, mas não é necessário provar que a tensão do LED é entre 3 e 3.6, pois a corrente aqui nos demonstra isso, né? Então eu vou medir aqui, vou ficar cego aqui. Olha lá, 3.62 volts. Estão vendo aí, né? Sempre vai ficar em 3.62, a fonte vai ajustar. Então, resumindo, eu tinha desmontado uma lâmpada que tinha uma fonte de tensão constante e passei aquele método para vocês, imaginando que as lâmpadas de hoje também têm tensão constante. Não está errado, pode fazer tranquilamente. Se a lâmpada for de tensão constante, retire no máximo 3 LEDs. Se for retirar mais que isso, coloque resistores. Mas isso não vai ser necessário, pois eu desmontei várias marcas de LED, de lâmpada de LED, e vi que todas têm uma fonte de corrente constante que ajusta automaticamente a tensão no LED, né? Então, pode fazer esse conserto sem problema, pode deixar um LED, se quiser, só na lâmpada, que não vai ter problema da lâmpada durar menos, não vai ter problema na rede elétrica, problema de pegar fogo, nada disso. Tá comprovado aqui para vocês. Claro, galera, que se a lâmpada queimou, ela sofreu um pico de tensão. Isso pode ter danificado os componentes da fonte de tal forma que a vida útil diminua, mas não vai acarretar mais nenhum risco do que a própria lâmpada já feita acarreta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clique em gostei, vai lá na nossa página do Face também, curte lá. Compartilhe esse vídeo porque nós sabemos que está difícil a situação hoje no Brasil para comprar as coisas e você tem todo o direito de consertar dessa forma. Muito obrigado e valeu!